Olá, alunos da turma de História da África. Bem, nossa aula de hoje, nós vamos discutir sobre o módulo 2, que é a entrada da África, o encontro entre a África, a Europa e a América. Então, vamos discutir, como é o processo de cada um, como é esse processo de escravidão, e aí nós fazemos a análise, tendo como parâmetro o História da África, do século XV ao século XIX, certo? Bem, primeiramente vamos discutir a escravidão. A escravidão é um sistema que é um sistema um sistema escravista na África não é igual ao sistema escravista de Roma e nem do Egito. Cada sistema tem a sua forma. No entanto, o conhecimento eurocêntrico colocou que o sistema escravista na Europa, na África, era o mesmo que tinha nas outras regiões da Europa, ou seja, com viés capitalista, com viés de comércio. E a escravidão na África, ela vai ter uma particularidade, embora todo sistema escravista que tire a liberdade do indivíduo, não pode ser considerado brando, e menos agressivo. Mas a forma da escravidão na África, ela permitia que o cidadão escravo, que o escravo tivesse direitos civis. Então, principalmente no Congo, que era uma democracia, esse escravo, ele tinha direito a uma determinada parte da produção, ele tinha determinados direitos civis, então ele era um escravo de parentesco, então ele tinha a família reconhecida, e ele ficava ali na região, mesmo sendo um vencido de guerra, mesmo sendo por uma condição inferior socialmente, ele estava circulando, ele tinha uma vida, como escravo, mas de uma forma diferente, até porque na África você não vai ter essa busca capitalista de acúmulo de bens, de produção, então é muito na base da subsistência, então daí já dá uma grande diferença. No entanto, quando vai se entrar o contato, mais ou menos em 1440, antes da descoberta da América, que Portugal e Espanha começam a adentrar o mundo africano, principalmente a parte setentrional, depois do Egito, em busca de comércio, principalmente os metais. É tanto que para a Espanha e Portugal, você vai ter a grande procura na questão dos metais preciosos. Então, vamos olhar aqui um slide para a gente se situar melhor. Bom, primeiro, por que estudar a África desconstruindo conceitos. A questão fundamental que se coloca é como se na história desse povo, que a historiografia oficial foi pretendida ser substituída pela história como um único continente, silenciando a rica diversidade da África. E aqui, a verdade revelada, dos documentos escritos, que vão considerada a base fundamental do conhecimento europeu. Assim, se pensava que a história africana só surgia com a escrita. Antes disso, não havia. Por quê? Porque não havia uma ideia de que essa história oral ela tem tanta força, ela cria também uma pré-história ou uma história dos povos. Então, pronto. Esse novo sistema geoeconômico, que vai pegar o Atlântico triangular, Europa, a África e a América, vai dar uma dominação europeia muito grande, por conta justamente da dominação da escrita. Essa dominação da escrita vai fazer com que os europeus se achem dominadores
tanto da América como da África, pois se consideram que todos dois, tanto os povos ameríndios como os africanos, né, têm uma tradição oral mais forte. Esse é o primeiro equívoco do estudo da África, é pensar que somente as sociedades letradas, que têm um domínio da escrita, teriam história. Né? A parte que é oral sempre foi relegada, porque até então não era nenhum instrumento de investigação histórica. A partir da mudança de concepção da história, dos processos históricos, da leitura da realidade, é que você vai ver que tanto a América como a África, ambas têm, sim, história antes da chegada dos colonizadores. Porque se o ponto de partida é a escrita, então só tem história a partir do contato com eles. Isso deu uma hegemonia, né, e uma dominação enorme aos europeus. Por isso que nós temos um conhecimento muito preso às tradições europeias. Né? E na prática da escravidão, embora diferenciada, havia uma tradição de exportar escravos para os países árabes, particularmente pelo Sudão. Né? Essa prática, né, de exportar escravos para os países árabes, né, acabou sendo, né, extrapolada para os países europeus, né, principalmente Portugal e Espanha. E aí você vai constituir os mitos africanos. Né? Primeiramente, o primeiro mito africano, que o tráfico abriu caminho para a salvação, já que não eram cristãos e nem muçulmanos. Né? O que vai acontecer? Com a chegada dos colonizadores, né, na África, eles vão, primeiramente, né, constatar e querer mudar a religião politeísta, né? Colocando que a religião monoteísta é a melhor, tanto o islamismo quanto o cristianismo. Então, assim, né, as tribos que foram tendo contato com os missionários, tanto islâmicos como cristãos, acabaram ficando aderindo ou tirando um pouco a sua identidade e achar que o caminho do tráfico, né, o caminho, a saída para outros países seria uma salvação, já que também tem o mito bíblico sobre a descendência de Ham, um dos filhos de Noé, que seriam amaldiçoados e condenados à escravidão eternamente. Então, esses descendentes, né, eram os africanos. As terras de Ham, né, eram as terras da África. E aí você tem mais um forte elemento mitológico que coloca os africanos como escravos, vamos dizer, escravos natos, né, condenados por Deus. Né? E a igreja vai trabalhar essa condenação, colocando que os escravos, né, eles não têm alma, então eles são pertinentes mesmo à escravidão. Então, esses dois grandes mitos, do tráfico como caminho para a salvação e o bíblico dos descendentes de Ham, podemos até hoje, né, tem ainda, né, a sua importância. Né? Vejamos que vários filmes, né, que tratam a questão da África, colocam o europeu, o americano, né, o outro de fora, né, como o salvador do próprio continente. Né, que o continente só pode ser salvo se tiver uma intervenção de fora, como se os próprios africanos não tivessem condição de resolver os seus conflitos e as suas organizações. Escravos na Europa. A Europa, o tráfico constitui essencialmente urbano, já que a mão de obra chegava pelos portos. O que isso quer dizer? Né, que na Europa, né, esses escravos, eles trabalhavam, né, nas profissões da cidade. Então, Portugal e Espanha, os escravos trabalhavam nas minas e explorações agrícolas e construções domésticas, estavam construindo a cidade urbana, então eles tinham uma forte conotação de serviçal, soldado, guarda, que eram trabalhos que
não eram todas as pessoas que queriam fazer, eram trabalhos que se colocavam numa certa inferioridade. Na Inglaterra, os escravos trabalhavam com mais variados serviços considerados inferiores, principalmente os domésticos. Então, você vai ter os serviçais, né? E o comércio de escravos se tornou um elemento de elevação social por conta, né, justamente dos serviços domésticos. Então, mostrava o nível, né, de riqueza que aquela família tem se ela pega vários escravos. Lembrando que não são mais escravos agrícolas, né, da agricultura, porque a Inglaterra ela já está adentrando o comércio, e é na Inglaterra que começa a primeira revolução industrial. Então, a cidade já está se urbanizando. Então, não há esse campo, né, essa lavoura, né, para ser trabalhada. Portugal e Espanha, né, é que ainda está explorando as minas e os minérios, e a questão agrícola. Como tanto Portugal como Espanha chegam para a América, aí eles vão trabalhar essencialmente a agricultura e o minério. Não há uma cidade urbana, então não tem como haver esse jogo, né, dos serviçais. O escravo doméstico, ele vai adentrando na casa grande por uma grande necessidade de se manter, né, o sistema. Os escravos na América trabalhavam essencialmente na lavoura, em minas de metais preciosos. Os negros nos Estados Unidos sempre foram considerados inferiores e relegados aos serviços pesados da lavoura e mineração. E no Brasil eram essencialmente agrícolas e garimpeiros. Nós já vamos ter, somente no século XIX, no Brasil, havendo uma urbanização, é que você vai mudando o quadro dos escravos, né, que vão sendo escravos de ganho, os escravos urbanos. Mas até então não tem ainda essa abertura. E é no século XVIII que a escravidão vai ser justificada pela inferioridade da cor negra. Né? Então, assim, a inferioridade do ser humano para ser escravizado vai ser consolidado no século XIX pela ciência, inclusive pela ciência da eugenia, que vai ser muito forte no século XIX. E aí nós temos os movimentos, né, os movimentos negros pela Europa. Né, a Europa, como o seu trabalho era um trabalho urbano, então era muito fácil o negro fugir, era fácil ele está em contato com outras pessoas, né, porque tinha uma certa liberdade para circular, né, então muitos escravos, como na África, esse tráfico, ele ficou sendo descontrolado, principalmente quando vai para a Europa, quando ele vai virar um comércio, até 1490 e 80 ainda não tem um comércio muito grande, né? Vai ter mesmo esse comércio, né, que vai para a América já a partir depois de 1500. Portugal resolve assumir o Brasil em 1530, né? E ainda começa com os indígenas, só para depois, já quase em 1600, é que vem mesmo os escravos, que vem mesmo né, um número muito alto de escravos no Brasil para cuidar da lavoura. Assim, os escravos, né, europeus, como eles tinham a liberdade de circular, né, como eles trabalhavam mais essa questão dos serviços, né, então eles pegavam os serviços variados, inclusive se tivessem conhecesse a língua, se tivesse uma educação letrada, já que não havia uma distinção em quem poderia ser escravo ou não, né, eles acabaram entrando em contato com as ideias liberais e o cristianismo católico, né, e passaram a reivindicar a liberdade e o fim da escravidão. Então, na Europa, esse movimento, principalmente na Inglaterra, né, propriamente dita, né, é a Inglaterra que vai ter todas essas ideias liberais, né, e a adesão ao cristianismo fazem com que os próprios ingleses, né, questionem a escravidão. Né, porque uma das questões do cristianismo é a liberdade do indivíduo, né? Vocês são todos irmãos, então você não pode escravizar o seu irmão. Né?
E aí a máxima do cristianismo também vai chegar na Inglaterra, né, que já está também vendo, né, esse escravo, né, como um liberto que vai consumir, né? O que acontece na Inglaterra é que a Revolução Industrial ela vai criar já uma condição de urbanidade e as ideias liberais vão tomando corpo e chega nos escravos, né, nos serviçais, né, que começam a reivindicar pela liberdade, né, pelo fim da escravidão, e mais que isso, se tornarem cidadãos para que possam, né, usufruir da sociedade inglesa, como estrangeiro, né, como imigrantes. Sim, mas daí começam a ter acesso, né, aos os elementos urbanos, tanto da Inglaterra, né, e posteriormente depois dos outros países da Europa. Mas a Inglaterra é o primeiro a rever a condição do sistema escravista, que junta com o momento em que ela está, né, se consolidando no capitalismo, se consolidando com a Revolução Industrial, e aí há essa abertura, né. No Brasil, né, o sistema escravista ele vai ter uma outra conotação. O sistema escravista no Brasil, ele vai criar um sistema de dependência econômico que fica muito forte, porque o país fica preso na sua condição rural e agrícola, de minérios também, né, como Minas Gerais e outros. Até esgotar essa matéria-prima, então a questão cultural do escravo, ela vai ser construída nessa inferioridade de classe, nessa condição da própria África, em torno desses mitos, né? Os mitos que são amaldiçoados e por isso eles não conseguem não serem libertos, o mito deles não serem cristãos, né? E o mito de eles a África ser um país selvagem, um continente selvagem e cruel. E esses mitos eles foram sendo construídos pelo conhecimento eurocêntrico e ficou enraizado. O que vai acontecer é que a nossa sociedade se constrói num racismo estrutural no século XIX, principalmente com as teorias da eugenia, que transformam o negro ainda mais um elemento de força, né, reforçando ainda mais os laços de inferioridade e escravidão, né, através da força e não da inteligência, que aí nós criamos um sistema escravista bem independente, né, e que ainda não conseguimos nos livrar, né, considerando, né, que a gente se remete muito ainda ao sistema escravista, principalmente em relação aos serviços domésticos. Se muito se fala no Brasil que o serviço doméstico é de escravidão, então, maus tratos com as empregadas domésticas, maus tratos com o próprio serviço doméstico, que as pessoas dizem, eu estou que nem uma escrava fazendo um trabalho doméstico, ou maltratando, ou distratando, né, as empregadas domésticas, fruto, né, dessa construção, desse mito de inferioridade, né, que vai se constituir em cima do escravo pela cor. E é justamente essa desconstrução, né, desses mitos é que nós vamos conseguir ver uma África diferente, né? Uma África que tenha, né, a sua história, né, revelada, a sua história contada, né? E aí a gente chega, né, no momento final, onde nós discutimos, né, essa inserção da África na Europa e na América. Na América, né, diante de uma forma mais feudal, porque, né, muito agrícola, com a igreja na frente, a igreja católica na frente, né, e o império. Na Europa, é mais urbana, né, essencialmente urbana, né, onde se dá mais abertura para os escravos poderem ganhar espaço e reivindicar uma liberdade, uma vida mais social, né?
Por isso que a Inglaterra é a primeira a reivindicar que a escravidão deveria acabar, diante da própria urbanização, isso nos países que já estão sendo industrializados. Portugal e Espanha levam mais tempo, é tanto que eles ficam, né, na América ainda com a escravidão por muito tempo, até o final do século XIX, mesmo tendo rompido, né, mesmo as cidades tendo as suas independências. Então, é isso, ficamos para o nosso próximo módulo, né, que vamos discutir sobre a partilha da África.